Graças e paz. Vou contar a minha experiência que eu tive hoje. Assim que a apóstola ministra sobre a minha vida e os anjos do Senhor ele aparecem para mim, eu fazia a pergunta para eles e ele respondiu que sim. E dali, irmãos, ele me levava até o céu. E eu, já esperando como toda vez, eu achei que eu ia até o Senhor de novo. E ali eles me levavam num outro lugar, irmãos, totalmente diferente a qual eu já fui. Eles me levavam num campo, era um campo de areia. E ali eles me deixavam ali naquele meio e iam embora. E eu ficava ali parado. E rapidamente eu via dois homens caminhando. E eles vinham até mim. E eu olhava para eles e eu perguntava quem era eles. E um se apresentava para mim, irmãos, como Davi, e o outro como Josué. E eu perguntava deles o que eu vinha fazer naquele lugar. Por que eu estava ali? Ele falava assim para mim: hoje você vai aprender algo diferente. Você vai aprender a guerrear diferente. E eu falava assim, amém, né? E aí eu sei que um deles, irmãos, saía. Ele sentava como se fosse uma torre. Ele ficava lá em cima sentado observando. E aquele outro ficou comigo. E o outro que ficava ali, irmãos, era Davi. E ele falava assim, primeiramente, eu quero te ensinar 3 coisas, que é muito importante. E eu falava, amém. Ele falava assim, a primeira coisa que eu quero que você aprenda é ter um coração sincero. Ele falava assim, um coração sincero, nós podemos vencer muitas batalhas. E eu falava novamente, irmãos. Eu só conseguia falar amém para eles. E ali ele falava assim, a segunda coisa é sempre confiar em Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar. E ali ele falava assim, e a terceira coisa é nunca ter medo. Por mais que você tenha medo, mas nunca demonstre ao seu inimigo que você tem medo. E ali, irmãos, ele falava assim, mas antes de começar o que você veio fazer, eu tenho algo para te entregar. Eu via assim, irmãos, como se fosse um manequim, mas só que era de madeira. E ali tinha uma armadura. Ele falava assim, coloca essa armadura aí, porque a gente agora vai treinar. E ali eu colocava essa armadura. E quando eu colocava, irmãos, eu me sentia como se fosse uma outra pessoa. Como se eu tivesse em um novo corpo. E ali, irmãos, ele me entregava as 2 espadas. E elas eram muito pesadas. Muito pesadas. E ali ele começava a me ensinar a guerrear. E eu começava a guerrear com ele ali. E era aquele treinamento. Irmãos, eu sei que nesse momento eu vou dar um pulo. Eu começo a sair do chão. E eu começo a subir. E rapidamente da armadura que eu estava, começava a sair uma asa. E eu começava a subir. E isso que eu subia, ele pulava junto. E ele começava a subir junto comigo. E de cima, irmãos, o que eu pude contemplar, eu via muitos anjos. Muitos anjos mesmo. Eles estavam como se estivesse assim, você sabe, uma fila de soldados do exército? Assim mesmo eles estavam, irmãos, um atrás do outro, mas eram muitos. E na frente deles eu via Gabriel e Miguel. E atrás eu via, irmãos, uns anjos diferentes, mas eu via eles segurarem umas trombetas na mão. E aqueles anjos, irmão, eles ficavam numa posição como se eles estivessem vindo para a terra. E eu perguntava dele assim, por que eles estão aí? O que está acontecendo? E aí, Davi olha para mim e ele fala assim, esse aí é o exército do meu pai. Eles estão se preparando
porque o meu pai está próximo de voltar, e é essa multidão que vai com ele. E ali, irmãos, eu queria chegar até ali, mas ele falava assim para mim: não, você não pode ir até lá, você veio fazer outra coisa. E ali ele começava a me descer novamente. E ali a gente começava novamente, irmãos, ali a treinar. E ali Josué desce, ele falava assim: tá bom, chega, ele já tem que ir. E ali, irmãos, ele me levava em outro lugar, a qual ele falava assim: você vai ver a guerra e vai poder guerrear agora, mas não esqueça das 3 lições que eu te dei. E eu falava amém. E ali, irmãos, eu começava a guerrear. O Senhor, ele me levava até em Maceió. E ali, irmãos, eu começava a guerrear. Era uma guerra muito grande. Irmãos, o Senhor, ele falava comigo naquele momento que eu estava guerreando. Ele falava assim que tinha uma vida muito importante, mas porém tinha muita gente que tinha raiva daquela mulher. E ele falava assim para mim: mas você acha que só é esses feiticeiros, macumbeiros que tem raiva dela? Não, filho. Muitos crentes têm raiva dela. Irmãos, eu via umas pessoas, eles se diziam crentes, mas tinham um ódio dentro do coração. E eles falavam assim que odiavam a vida da missionária Nata. E o Senhor, ele falava assim: você está vendo? Porque a guerra através dessa mulher é grande. Então guerrei. E eu começava a guerrear, irmão, novamente por ela. E ali o Senhor, ele falava assim: mas não é só essa guerra, você vai guerrear por todos. Irmãos, eu começava a guerrear como se fosse o mundo todo. E eu começava a entrar numa guerra muito grande. E o Senhor, ele falava assim: toma cuidado, porque tem um grande principado. E eu olhava à frente, irmãos, era longe, mas esse demônio, ele se levantava do chão. Ele era tão grande, irmãos. Eu via nele como se ele tivesse 4 pernas. A cabeça dele, irmão, parecia a cabeça de um jacaré. Mas não era um jacaré, mas parecia. Irmãos, aquele demônio era muito diferente. Ele tinha uma garra que parecia de um caranguejo, mas só que ele não abria assim. Era como se fosse um gancho. E tudo que ele fazia assim, ele puxava para ele. E ele falava: ele falava assim: toma cuidado com ele, não deixe ele te pegar. E eu começava, irmão, a correr. Eu falava assim para o Senhor, falei: Senhor, eu não tenho força para guerrear com esse principado. Ele falava: te acalme, porque eu estou descendo o meu anjo aí. Irmãos, eu via Miguel descer como se fosse um relâmpago. Ele caía sobre a terra, irmãos. Chega, a terra brilhava. E ele começava a guerrear. Irmãos, eu parava. Eu via a guerra entre esse principado e eu via com Miguel. Irmãos, era uma guerra que tremia, irmãos, onde eu estava. Era uma guerra muito forte. E o Senhor, ele falava assim: você está vendo? Muitos têm sido puxados por esse demônio. Mas hoje eu vou dar a vitória, porque eu mandei o meu servo ir até lá, a guerrear. E ali, irmãos, o Senhor, ele dava a vitória. E quando eu ia voltar, irmãos, o Senhor, ele falava assim para mim: eu quero te mostrar algo, e você vai passar para minha serva. E ali, irmãos, eu saía novamente daquele lugar, daquela cena de guerra. Eu ia até a casa da apóstola, e eu via ela deitada, como se ela tivesse uns espinhos na cabeça dela. E o Senhor, ele falava assim: você está vendo o que tem afetado a cabeça da minha serva? E eu começava, irmão, a puxar de espinho por espinho da cabeça dela. E ele falava assim: isso tem assolado muito ela tem sentido muita dor, mas hoje eu trago paz sobre a cabeça dela. E ali, irmãos, ele me falava outras coisas, mas vou passar para ela, amém? Essa foi a minha experiência. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 1 João capítulo 2, versículo 14,
que diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém, amados irmãos? Essa palavra aí no final, quando ele diz já venceste o maligno, né, mostra claramente que a gente vive uma guerra, né, contra o inimigo de nossas almas. Vivemos numa guerra, né, como o apóstolo Paulo disse, né, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, irmãos. E o reino de Satanás, ele é um reino organizado, principados, potestades. Agora tem também os servos de Satanás, também os bruxos, os feiticeiros. E nós, como guerreiros espirituais, nós como uma igreja Shalom, a igreja Shalom é uma igreja de batalha espiritual, nós enfrentamos muitas guerras e constantemente o Senhor está renovando armaduras, constantemente o Senhor está renovando a unção, constantemente o Senhor está renovando os dons, constantemente o Senhor está renovando a nossa maneira de orar, constantemente o Senhor tem nos ensinado como vencer batalhas, né? Tem batalhas que vamos vencer nas orações, tem batalhas que vamos vencer se humilhando, né? Se humilhando, tem batalha que vamos vencer guerreando com um tom mais alto, com um tom mais altivo, e tem batalhas que vamos vencer nas estratégias espirituais. E você viu essa experiência do irmão Everton, muito linda, né? A qual ele foi no céu, né? Na área de treinamento, treinou ali, né? Guerra, né? Com Davi e Josué, irmãos. E a guerra não para, né? Aqui na Shalom nós temos enfrentado, orado pela madrugada, e temos enfrentado demônios, temos enfrentado principados que tentam a todo custo nos parar. Eles tentam a todo custo parar a oração, eles tentam a todo custo nos desviar, eles tentam a todo custo trazer contenda, trazer briga, tirar o foco, que é o foco da presença do Senhor, que é buscar o Senhor. Irmãos, mas quem entende de guerra sabe, quem entende, aleluia, do que é o reino espiritual, sabe muito bem, aleluia, o que é a guerra. E eu quero dizer para você algo que parece assustador. Desde o momento em que você foi gerado ali no ventre da sua mãe, você já está em guerra. O inimigo da sua alma, ele se levanta. Satanás, ele quer te matar. Satanás, ele quer te roubar, ele quer te destruir, ele quer acabar com o teu casamento, ele quer acabar com o teu trabalho, ele quer acabar com todos os teus sonhos, todos os teus projetos. Ele quer te colocar dentro de uma gaiola e te levar para o inferno e passar a eternidade te torturando lá. Então, irmãos, a primeira coisa que temos que fazer é colocar nossa casa em ordem, a vida espiritual, a vida de santidade, orar, buscar o Senhor, aleluia, se tornar um guerreiro, aprender a tomar posse das bênçãos de Deus e aprender também a repreender Satanás, aprender a guerrear. E eu acho lindo isso, né? O Everton contando a experiência, né? A qual Davi o ensinou ali, né? A guerrear. Então, irmãos, nós temos também que aprender com o Senhor a guerrear, não é isso, apóstolo? Amém, é isso, amados irmãos. Aprender com o Senhor, né? Não tem nada melhor do que usar as armas de guerra, a qual o Senhor tem disponível através da Bíblia Sagrada. Nosso escudo, a nossa espada, né? As armaduras espirituais que está lá em Efésios. E nada melhor do que ser ensinado pelo Senhor. Então foi uma experiência diferente, uma experiência nova para o próprio irmão Everton. E eu sei que o Senhor está preparando ele para um outro nível de batalha espiritual, um nível de guerra, porque para isso o Senhor separou, para isso o Senhor tem adestrado o seu servo. E que fique de alerta para o povo. O povo de Deus é o povo que tem que aprender a marchar diante das dificuldades, dos problemas, se levantar, se posicionar e deixar que o Senhor use, que o Senhor forge o seu caráter de um grande guerreiro para esse tempo difícil. Amém? Então, uma experiência muito linda. Espero que venha edificar a sua vida, a vida de todos aqueles que ouvem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como a apóstola disse, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida, que você venha crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. E nós estamos aqui em Manaus, aqui no Amazonas, no norte do Brasil, guerreando todas as noites, pelejando para entrar
no céu. Amém, amados irmãos? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresenta agora, Pai, cada vida, cada irmão, cada irmã, cada jovem, adolescente que chegou esse momento da oração. Pai, querido Pai amado, que o Senhor venha trazer um despertar, Senhor, para a guerra. Senhor, que o Senhor venha trazer, meu Pai, um despertar, Senhor, para a batalha espiritual, Pai. Nós sabemos que muitas das coisas que acontecem de ruim na humanidade têm origem, Senhor, no espiritual, tem origem demoníaca, Senhor, enfermidades, acidentes, mortes. Senhor, sabemos que a maioria dessas coisas tem origem demoníaca, e como diz a palavra, como o Senhor disse na palavra, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Aleluia, Senhor. Então muitas pessoas têm perecido porque falta o conhecimento, e o conhecimento da batalha, o conhecimento da palavra, o conhecimento do que acontece no reino espiritual. Pai, mas eu peço que o Senhor venha despertar jovens, que o Senhor venha despertar crianças, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, Senhor, a pelejar, a se levantar com um espírito jovem, um espírito de guerra, Senhor, e para conquistar, assim como Caleb conquistou ali a promessa, também possamos conquistar a promessa aqui nessa terra, Senhor, e também no céu a nossa salvação, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.